querido! Bom dia, meu querido e minha querida! Cafezinho quente, Deus cuida da gente. Bora lá! Alexandre Ramage, aquele lá, esse aqui, que deputado federal hoje, né, bolsonarista, ele pediu o seu afastamento da CCAI, da Comissão de Controle de Atividades de Inteligência, que é uma comissão que existe na Câmara de Deputados Federais, e ele fazia parte. E ele, inclusive, a Polícia Federal pediu a prisão dele. A prisão não, ainda não. Calma, 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 calma. Pediu o afastamento dele do cargo de deputado federal. Foi, André? Foi. A Polícia Federal pediu seu afastamento em decorrência da investigação da ABIN paralela, você lembra? Pois é, e ele fazia parte, faz parte, e pediu o afastamento agora da Comissão de Controle das Atividades de Inteligência. Como que ele vai exercer uma atividade de controle, de fiscalização das atividades de inteligência, se ele é investigado por ter usado e criado uma ABIN paralela, usado a agência de inteligência para espionar pessoas, para ter informações, para usar para proveito próprio, pessoais, para o seu grupo político e até de forma midiática, para fazer chantagem, uma série de situações que a polícia está investigando em relação à ABIN paralela, ressaltando e relembrando que ele era o diretor-geral da ABIN, nomeado por Bolsonaro. Ele era o diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramage, acima dele estava o general Heleno, também nomeado por Bolsonaro, e acima do general Heleno estava Bolsonaro. E ele agora pediu o afastamento dessa comissão, que já deveria ter pedido, que a Polícia Federal pediu o afastamento dele do cargo, e o STF que não quis afastar, porque o STF podia ter afastado, Alexandre de Moraes podia ter dado a ordem e afastar ele do cargo, decidiu deixá-lo, e agora ele afastou. Aí ele falou assim que não tem nada a ver com essa investigação da ABIN, até porque eu sou um santo, eu não fiz nada no verão passado, então não tem nada a ver o meu pedido, é porque eu tenho que cuidar da minha campanha eleitoral para prefeito lá no Rio de Janeiro. É por isso que o Rio de Janeiro não vai para frente, gente. Olha aqui, é o tipo. O que que ocorre? Bolsonaro lançou aqui, ó, a pré-campanha de Ramage para prefeito da cidade de Rio de Janeiro. Coitado do Rio de Janeiro, meu Deus. Aí ele disse que está afastando da comissão para cuidar da campanha eleitoral dele, não é? Você acha que é? Não, eu acho que é medo, porque não atrapalha não, viu? Reúne de vez em quando a comissão só. Reúne de vez em quando, de quando em vez, e que não atrapalhe nada. Eu acho que ele está com medo de ter uma pressão ali, vir uma nova fase da investigação, que vai vir, e sair ali o afastamento dele. Então, ele já pediu logo para afastar por causa disso, porque aqui não atrapalha, não. Agora, nós temos que fazer uma nova análise. Ele, enquanto candidato à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, em que Bolsonaro aqui lançou ele, em que ele é investigado pela ABIN paralela, que até o momento, segundo a Polícia Federal, espionou jornalistas, influenciadores digitais, advogados, adversários políticos, aliados, enfim, criaram um verdadeiro esquema de espionar a vida dos outros, para usar ali em chantagem, em situações que beneficiam o grupo, bem como de forma midiática, para soltar informações que tiveram a partir dessas espionagens usando a BIM paralela. Agora, ele é investigado nesse bojo. Andréia, será que ele não está querendo ir para a prefeitura do Rio de Janeiro para fugir do Xandão? Pode ser? Porque se ele ganhar como prefeito da cidade do Rio de Janeiro, muda o foro privilegiado dele. Ele passa a ter foro privilegiado perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e não mais diante do Supremo Tribunal Federal. É, André? É. Aí ele foge do Xandão. Mesmo, André? Mesmo. Só que não. Só que tem um porém. Você lembra? Por isso que é interessante a gente explicar os trem. Você lembra que o Supremo Tribunal Federal está analisando a extensão
do foro privilegiado, que os bolsonaristas aí estão falando que é ruim, que aumenta a mamata dos deputados. Mentira, mentira. E aqui está um exemplo claro. Inclusive, Luiz Barroso tinha pedido vista e tinha parado o julgamento. Luiz Barroso já entregou o processo. Vai voltar que dia? O julgamento? Dia 12. Dia 12, então, já volta o julgamento. O presidente aqui do tribunal, Luiz Barroso, pediu vista no julgamento, só que ele já entregou. E dia 12 volta o julgamento. Já tem 5 votos para extensão do foro privilegiado. O que é isso, Andréia? Não vai sair do Supremo, não. No caso do Ramage, que eu dei para vocês, se ele ganhasse para prefeito, o foro dele seria no Tribunal de Justiça do Estado. Só que se o Supremo Tribunal Federal decidir pela extensão do foro, o Supremo vai continuar o competente. Por quê, André? Porque é o seguinte, deputado federal, senador, presidente da República, se ele aprontar, quem vai julgar é o Supremo, porque ele tem um foro privilegiado, sem novidades aí. Se ele perde o cargo, se ele sai do cargo de presidente, deputado, senador, perdeu o cargo, acabou o foro. Aí ele desce para a primeira instância. Aí tem a mamatinha de poder entrar com recurso, só depois chegar no Supremo. E até isso demora 10 anos, 15 anos, 20 anos, e o cara nunca é julgado. Por quê? Tem dinheiro, entra com recurso para enrolar o processo. Agora, se continuar direto no Supremo, não tem para onde recorrer, meu querido. O Supremo é o Supremo, não tem para onde recorrer. A decisão é dada logo, e o cara, se tiver que ser preso, vai ser preso logo, não tem como ficar recorrendo muito. Aí, essa ação que vai voltar dia 12, que será decidido pela extensão, é o seguinte: se o camarada perdeu o cargo, mas o fato pelo qual ele está sendo processado ou investigado foi praticado durante o mandato, continua, coçando meu nariz, continua o foro privilegiado perante o Supremo. Continua. Continua, André? Continua. Ou seja, o Ramage, nesse caso, não vai fugir do Xandão, não. Outro exemplo, o cara saiu do cargo, tipo Ramage, ganhou para prefeito, suponhamos, ganhou para prefeito. Aí, de repente, surge uma investigação de um fato que ele praticou agora, enquanto prefeito, por exemplo, mas que tem a ver com a função dele lá quando ele era deputado federal. O foro continua perante o Supremo Tribunal Federal. Isso é ruim, André, para a democracia? Não, meu querido. Não é ruim. É bom. É bom. Porque o camarada não vai poder ficar entrando com recurso. No Supremo, o único recurso que ele tem é o embargo de declaração. E o embargo de declaração, ele é cabível para quê? Quando a decisão for obscura, omissa em algum ponto, contraditória, aí o camarada pede explicação e entra com embargo de declaração. Mas o embargo de declaração, por si só, não tem o poder de mudar o mérito de uma decisão. Aí tem outro recurso, né? Tem, só se for para o divino. Divino para Cícero, divino para o Espírito Santo, papai, nada. Só se for, porque outro recurso não tem. Aí o cara começa a execução da pena logo, se for o caso. Por isso que eles não querem essa ampliação. É por isso que o Congresso Nacional, alguns que têm rabo, está preocupado com isso. Porque mesmo se eu perder meu cargo, eu estou lascado, porque eu vou continuar sendo julgado pelo Supremo. Vai. Isso vai ser aprovado, André? Vai. Vai. A parte do foro que tinha que mudar, o Congresso não muda. Que é qual parte, Andréia? Que é o julgamento político, que é uma vergonha. Um crime de sangue praticado por Chiquinho Brazão, os deputados federais fazendo patifaria. Ao invés deles confirmarem logo a prisão dele, do Chiquinho Brazão, estão ganhando tempo e fazendo graça perante o Supremo Tribunal Federal. Só que é feio para eles.
Não é um crime de colarinho branco, não é um crime de estelionato, não é um crime sem violência, é um crime que resultou em 2 assassinatos. Aí, como o cara é deputado federal e ele tem um foro privilegiado, nessa parte é ruim, porque, pelo que tudo indica, tem bandido lá na Câmara de Deputados Federais, porque bandido defende bandido. Aí eles, na hora de discursar, eles falam que bandido bom é bandido morto. Mas na hora de fazer o que tem que ser feito e julgar e dizer que é certa a prisão de Chiquinho Brazão, não. Faz tudo para ganhar tempo, para obstruir a sessão e para criar aquela patifaria. Quem, André? Bolsonaristas. Eu não estou aqui para mentir. Bolsonaristas que articularam e fizeram essa situação de articular lá, de dificultar BBB e não conseguir decidir, pedir vista. Essa parte do foro, que é a parte política, é que tinha que mudar. E eu te pergunto, tem alguém querendo mudar? Tem? Foi? Não foi. Essa parte eles não querem mudar, não. Viu, meu querido? Eles querem mudar a parte boa. Aí faz videozinho para te enganar e para te manipular, bagrinho. Você ainda acredita. Oh, meu pai. Senta e aprende. Chora, senta e aprende. Aproveita. Então, meu querido, essa parte que tinha que mudar e não muda. E um grande exemplo é essa situação aí. Vexatória. Um crime de sangue e deputados e senadores pediram vista para analisar o relatório, porque não leram. Eu, que não sou ninguém, na fila do pão, já li esse relatório. E o deputado federal, que tem 45 por aí, mais ou menos, assessores, para fazer isso para ele explicar assim, 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 assado, não leu o relatório. Pediu vista. Aí agora, essa semana, ninguém vai trabalhar, porque está na janela partidária, estão negociando para ver se sai, se não sai, se muda de partido, se não muda de partido, e tá de coisa. Não vai ter sessão, não vai ter nada essa semana. Aí também não vai decidir essa semana. Enquanto isso, né, tá abrindo margem para bandidinho ir atrás particular, negociar, e daqui a pouco o Congresso Nacional manda Alexandre de Moraes soltar o Chiquinho Brazão. Essa parte do foro privilegiado desse juízo político que tinha que mudar. Aí você fala assim, André, você acha que tinha que acabar com essa parte? Não. Eu também não vou ser idiota aqui. Acabar, não. Mas ter regra. Tipo assim, ó, se o camarada está sendo investigado ou processado por crime de sangue, por exemplo, não cabe nem análise. Se o Supremo mandou prender, vai permanecer preso. E pronto, e acabou. Agora não. Agora fica essa patifaria. Eu acho que tinha que melhorar. Acabar não, porque o cara foi eleito também, o povo vota nesse povo. Tem gente ali que tem quase 1 milhão de votos. Aí também fica difícil, né? Se quiser acabar com isso, daqui a pouco não dá. Agora, que tinha que colocar requisitos objetivos para essa análise da casa respectiva em poder falar para o Supremo soltar ou não, tinha que ter. Como, por exemplo, crime de sangue, não pode soltar. Crimes graves, não pode soltar. Mas nisso ninguém quer falar, né? Ô deputado bolsonarista, ô senador bolsonarista, que fica fazendo videozinho enganando o gadinho, o bagrinho, por que vocês não falam para mudar isso? Isso vocês não querem não, né? Aí vocês viram tudo a chave, muda as narrativas e quer trocar aquilo, quer mudar aquilo que está funcionando, que é o Supremo ainda, que está funcionando. Cria vergonha na cara. Eu sei que está sendo enganado aí. Você vai ser enganado até quando? Até quando você vai ser usado como uma marionetezinha? Ah, tenha paciência, que patifaria que é essa? Escreve aí, gente, ó, cria vergonha na cara. Escreve. Cria vergonha na cara. Senador, deputado, cria vergonha na cara, para de enganar as pessoas. E você aí, cria vergonha na cara também e para de ser enganado. Ser usado como marionete, como bucha de canhão. Como disse o Mauro Cid, como um bagrezinho. Você vê o tanto que vocês são usados e manipulados.
Mauro Cid chamou vocês de bagrizinhos. E não adianta ficar chorando aí, não. Mas pode ficar, eu agradeço a audiência. Muito obrigado pela audiência. Quanto mais você ficar aí, mais o YouTube vai indicar a live. Muito obrigado. Vocês são tão participativos, vocês são tão solícitos. Muito obrigado. Isso é um bom sinal, sinal que vocês estão começando e quer aprender. Senta e aprende. Tamo junto sempre. Oh, meu Deus. O que eu falei? Eu falei do COAF, falei do Ramage, né, gente? Falei do José Saad, desoneração da folha. Esse aqui eu queria falar. Rodrigo Pacheco traiu Lula? Como é que é isso, Andréa? Em relação à desoneração da folha, como é que é esse trem, essa patifaria? Meu querido, você que está aqui comigo já há algum tempo, eu avisei. Eu falei aqui que o ministro da Fazenda, que Lula não deveria ter feito do jeito que fez, que o Congresso ia derrubar, que o Congresso não ia anular, não, que a imprensa, todo mundo estava falando que Rodrigo Pacheco ia anular a medida provisória, a 1212, e que Lula trouxe novamente a reoneração da folha de pagamento, que ele ia anular, não sei, e eu vim aqui, meu querido, com a maior paciência, e eu expliquei que não tem isso, gente. Não tem isso de Congresso Nacional, de Rodrigo Pacheco, de Arthur Lira, anular medida provisória. Não existe isso. Não existe esse instituto. Não existe isso na Constituição. Eu expliquei que só tinha duas formas, e só tem duas formas, do Congresso Nacional derrubar uma medida provisória. Só duas formas. A primeira forma é deixar ela caducar. Ela tem um prazo de validade, a medida provisória, 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Se ela não for convertida em lei, ela caduca. Acabou, ela morreu, ela perde a validade e ela morre. É de jeito. Ou então, a outra forma de acabar com a medida provisória é, na verdade, pegar ela e levar ela para o trâmite legal e converter ela em lei, que é o trâmite correto. A medida provisória tem esse prazo de 60 mais 60 para ser analisada e ser convertida em lei. Esse é o trâmite. É isso que se faz com medida provisória. E todo mundo falando que o Congresso ia anular a medida provisória, ia acabar com a medida provisória, revogar a medida provisória, e eu explicando, e a Globo, todo mundo falando isso. Eu falei, gente, meu Deus, será que eu estou desatualizada? Então não tem isso. Aí o que o Rodrigo Pacheco fez agora? Rodrigo Pacheco não prorrogou a validade de parte da medida provisória. Ela passou 60 dias, aí ele pode prorrogar a validade por mais 60, para que haja o trâmite legislativo para sua conversão em lei. O que Rodrigo Pacheco fez? A parte da medida provisória 1212 de Lula, que renovou, trouxe de volta a reoneração da folha, Rodrigo Pacheco não prorrogou a validade. Ou seja, essa parte caducou, caiu. Só ficou a parte do PERSE, que é o Programa Emergencial de Apoio à Cultura e tudo mais. Só ficou esse, que foi prorrogada a sua validade para dar tempo de ter o trâmite legislativo e a sua conversão em lei. Porque se dentro de 60 dias não houver o trâmite legislativo para sua conversão em lei, vai caducar também. É assim que chama, caducar, porque foi 60 mais 60. Aí você fala assim, André, Rodrigo Pacheco foi errado em fazer isso? Eu falei que Rodrigo Pacheco ia fazer isso. Mas por que, André? Não é desse jeito, gente. Não adianta Lula, não adianta um ministro colocar uma medida provisória, porque é o seguinte, a medida provisória, ela tem validade imediata. O presidente assinou a medida, ela entra e ela já tem validade imediata, ela já começa a valer como se fosse lei.
Aí tem esses 60 dias prorrogados por mais 60 para ser convertida em lei. Se ela não for convertida em lei, ela caduca e cai. E o que aconteceu? Não conversaram antes com o Congresso Nacional. O Congresso Nacional tinha estabelecido a renovação da desoneração da folha de pagamento. Aí, de repente, apareceu o governo com essa medida provisória, reonerando novamente a folha de pagamento, sem ter sentado e conversado. Eu falei aqui, não deveria ter sido feito desse jeito, e o Congresso Nacional vai derrubar. Não vai anular, como eles estão falando aí, não. Não é anular, não. Ou deixa caducar, ou então coloca em análise de lei e derruba. Não tem nada de anular, não existe isso. E foi o que aconteceu. Deixou caducar a parte da reoneração da folha de pagamento. Por que tem que ser feito? Meu querido, minha querida, Lula querendo ou não, eu querendo ou não, eu gostando ou não, o Congresso Nacional foi eleito pelo povo. E para uma medida como essa, tem que sentar e conversar antes. O governo, no caso, a pasta da economia, do planejamento, tem que chamar deputados e senadores e conversar. Gente, o que a gente pode fazer? A gente precisa arrecadar mais. A gente precisa melhorar essa situação aqui da desoneração da folha de pagamento. Por isso, por aquilo, por aquilo. O que a gente pode fazer? O que vocês acham? E conversar. E dar o campo de participação para os senadores e deputados participar de uma alteração que mexe, querendo ou não, com as empresas. Aí você pode falar assim, não, André, mas no frigir dos ovos não coisa nada. Tá, então senta e mostra que não coisa nada. Porque mudar por si só não dá, não vai. Aí o Congresso não deixa ir. E foi isso que aconteceu. E eu avisei aqui e eu falei, em dezembro aconteceu essa situação. E eu falei, não deveria ter sido feito dessa forma. O Congresso vai derrubar. E foi isso que aconteceu. Aí o que Rodrigo Pacheco falou? Que o governo agora tem um campo de mandar um projeto de lei para o Congresso discutir a situação e decidir. É isso. E assim, Rodrigo Pacheco, ele ainda tentou. Tentou, André? Tentou. Mas se ele não derrubasse essa parte, o plenário derrubaria. E seria um desgaste ainda maior. Não só para o governo Lula, mas também para o próprio presidente da casa respectiva. É o jogo político, é de sentar e conversar e dar poder de participação para os senadores e deputados. Porque querer decidir por medida provisória foi o que Bolsonaro fez. E, basicamente, quase todas as medidas provisórias de Bolsonaro caducaram. O Congresso Nacional deixou passar os 60 mais 60 e caiu, sem desgaste, porque não tem nem desgaste, gente, para o Congresso Nacional. É só deixar passar o tempo, não precisa ter nem embate. Só deixar 60 dias mais 60 dias, caducou, acabou a medida provisória. Então, Bolsonaro tentou governar, principalmente nos 2 primeiros anos, por meio de decretos. Os seus decretos basicamente caíram quase todos. Os decretos têm que ser derrubados pelo Congresso. E foram derrubados. E depois ele veio com medida provisória. E as medidas provisórias, na sua grande parte, caducaram. E tiveram algumas que foram apreciadas em que o Congresso Nacional fez questão de derrubar a medida provisória de Bolsonaro, como, por exemplo, a medida provisória 1045, que eu nunca vou me esquecer dessa medida provisória, bem como a medida provisória 1039. Para você ter ideia, a medida provisória 1039 de Bolsonaro, ela foi editada no dia 31 de dezembro. Eu só não lembro se foi de 2000 ou de 2021. Essa medida provisória também foi derrubada. Ela mudava o LOAS, o benefício de assistência social do LOAS, do BPC, em que tiraria milhões de pessoas miseráveis quase, numa situação de miséria, de ter acesso ao BPC. Eu ainda fiz vídeos aqui, lives, e eu expliquei, foi o presente de Natal de Bolsonaro para você, em que o Congresso Nacional fez questão de não derrubar, mas de mudar. E o Congresso Nacional, por incrível que pareça, ao invés de restringir, foi ampliar. Dizendo que, por exemplo, se o velhinho e a velhinha, se o velhinho tiver uma aposentadoria de um salário mínimo, a velhinha que não tem nada,
poderá receber o LOAS, porque não poderia. Então, nesse campo, o Congresso Nacional fez melhor, inovou, porque o que Bolsonaro queria era acabar com tudo. E a medida provisória 1045 de Bolsonaro também, que eu não me esqueço, que ele queria criar um novo tipo de trabalhador, sem 13º, sem férias, sem carteira assinada, sem direito à previdência. Sabe o que o Congresso Nacional fez? Não me esqueço disso. Eu acompanhei tudo isso com muita angústia. Senado Federal, inclusive Rodrigo Pacheco já era o presidente, fizeram questão de fazer uma sessão plenária para rasgar essa medida provisória de Bolsonaro. Você está entendendo, meu querido? Então, Lula, se ele quer fazer medida provisória, pode, André? Pode, mas sente antes e converse com os líderes. Senão, eles vão derrubar. E isso traz o quê? Desgaste político para o governo Lula. Não dá para repetir erros que Bolsonaro cometeu, de tentar governar por meio de medida provisória. Pode fazer medida provisória, André? Pode, mas sente e converse antes, pelo menos com os líderes do Congresso Nacional. Se não, vai derrubar. E se derrubar, é mais desgaste político, aí vai ter que sentar de qualquer jeito e conversar de qualquer jeito. Então faz antes, para não ter todo esse desgaste. E eu avisei aqui. Tem lives minhas que eu avisei tudo isso aqui. Ó. Agora, o que Lula vai ter que fazer, André? Sentar e conversar. Fazer o que tinha que ter feito antes. Só que agora é um pouquinho pior, porque já tem um desgaste. Aí aqueles que não iam aparecer tanto, de deputados, senadores imbecis, vão aparecer mais ainda e fazer graça com o presidente da República. Por quê? Porque o presidente da República vai pedir mais benção agora. Se tivesse conversado antes, não precisava de tanto. Então, quem tem pressa faz o quê? Come cru. André, você é enjoada, né, Su? É. Meu pai e minha mãe diz que eu sou enjoada demais. Ai, ai. Então, resumindo, Rodrigo Pacheco traiu Lula? Não traiu. Vocês vão me desculpar, mas não traiu. Fernando Haddad, que foi assodado e fez do jeito que não tinha como se sustentar. O Congresso Nacional tinha renovado a desoneração da folha, aí veio Lula, por pressão da economia, e fez uma medida provisória, reonerando novamente a folha. Por medida provisória, mudar aquilo que o Congresso já tinha decidido. Resultado, caducou. E eu falei que isso ia acontecer. E agora vai ter que ir atrás para pedir benção. Mais benção ainda. Não precisa disso, precisa? Não precisa. Coloca aí, Lula, você não precisa disso, não. Você não precisa disso, não. Você é macaco velho. Pelo amor de Deus. Senão vai ficar na mão desses patifaria aí, moço. Ah, não. Meu querido Lorena Cid, rapidinho, rapidinho. Lorena Cid, o general lá. Eu vou botar o vídeo aqui logo. Do trabalho da UOL. Vou botar aqui, a UOL descobriu que Lorena Cid usou da Apex para vir aqui em dezembro, dia 3 de dezembro de 2022, em acampamento golpista. Vou mostrar aqui, isso aqui é do UOL, se derrubar, aí eu vou cortar essa parte, né, fazer o quê? Eu não queria cortar não, mas o trabalho deles, eles que mandam. Dá uma olhadinha, ele chegando lá no acampamento golpista, o general Lorena Cid, pai do Mauro Cid, veja aí. Tá bom. Então, o que ocorre? O UOL descobriu
que Lorena Cid veio junto com o Maicon Rinaldi, aqui, dos Estados Unidos de Miami, dia 3, ele foi no acampamento golpista. E o problema é o quê, Andréa? É que ele usou dinheiro público, segundo a UOL. Ele usou o dinheiro da Apex Brasil. O que é isso, André, Apex Brasil? Lorena foi nomeado por Bolsonaro para ocupar um cargo na cúpula da Apex Brasil. A Apex é uma agência brasileira que tem uma sede ali, uma filial, né, ali em Miami, nos Estados Unidos, e que ela busca trazer negócios para o Brasil, exportação, trabalhar com exportação, trazer negócios para o Brasil, enfim, vender os produtos do Brasil, mostrar o quanto é bom investir no Brasil, comprar produtos do Brasil. Então, é uma agência de fomentos ali, de negócios para o Brasil, é uma agência brasileira, que faz parte do governo executivo, da administração pública indireta, ali em Miami, e que Lorena Cid, pai de Mauro Cid, tinha um cargo lá nomeado por Bolsonaro. Aí ele veio, pagando quase 10 mil reais de passagens, pagas pela agência brasileira, veio de Miami para cá, junto com esse Richard, esse Michael, aliás, e foi para o acampamento golpista. Fazer um acampamento golpista lá. E sendo que a justificativa do gasto, na época, foi porque ele ia participar de um evento de confraternização da Apex, aqui no Brasil. Por isso que ele veio custeado pela Apex. Mas aí ele foi para acampamento golpista, não é? Isso não é bom para ele não, viu? Não é não, André? Não é não. Foi gasto R$ 9.300 pagos pela Apex, e ele esteve aqui no Brasil do dia 26 ao dia 11 de dezembro. E no dia 3 de dezembro, ele foi fazer uma visitinha, acredito que de solidariedade, para os golpistas de plantão que estavam ali em frente ao QG, em Brasília. Aqueles golpistas que foram presos? Pois é. E esses dias para trás aqui, o Lorena deu depoimento, inclusive, na Polícia Federal, que ele é investigado sobre o caso das joias, tá? E disse que ele falou tudo, gente, viu? Ele tá tipo o Mauro Cid, tá tentando se livrar da lasqueira. Diz que ele falou tudo, que ele foi pego com dinheiro, né? Dinheiro vivo, que ele comprou, que Bolsonaro que pediu, levou para os Estados Unidos, Bolsonaro que pediu para vender, e toda a situação. Diz que ele abriu o bico, falou tudo também, tipo Mauro Cid. Então, meu querido, a situação dessa família só está piorando, porque a cada dia, a cada cena é um novo flash. E aí só complica a situação desse povo, viu? Ressaltando que militar no Brasil tem a mamatinha. O Código Militar estabelece no seu artigo 99 que o militar que for condenado a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, ele passa a ser considerado morto-vivo para as Forças Armadas. Acaba toda a relação com as Forças Armadas. Só que a viúva de morto-vivo tem a mamatinha de receber a pensão por morte. É do vivo morto. É a mamatinha, né? Isso também nenhum congressista fala em mudar, né? Cadê os bolsonaristas que são paladinos da justiça, da moralidade, do Deus, pátria, família? Por que não muda isso? Que está em lei. Isso é uma vergonha. É ou não é? Ninguém tem esse tipo de situação. Por que eles não mudam isso? Né? Eles querem colocar o preto e o pobre na cadeia, né? Bandido bom é bandido morto, desde que não seja da minha família, não seja meu amigo, não seja militar, não seja filiado, não seja aliado, não seja nada. Aí tudo bem, né? Patifaria, né? Até porque bandido bom é bandido ressocializado, né, gente? E para ser ressocializado, ele precisa sentir o caráter pedagógico da pena, não é? É por isso que nós queremos o quê? Escreve aí, justiça. Escreve aí, sem anistia. É isso que nós queremos. Seja para quem for, é isso que nós queremos. Viu, meu querido? Por isso coloque aí, ó, queremos justiça sem anistia. Meu querido, minha querida, muito obrigado pela sua presença, sapiência. Deixa eu beber água, né? Porque senão não aguento. Fala que nem uma gralha. Cafezinho quente, Deus cuida da gente. Para não perder o costume. Muito obrigado pela sua presença, sapiência, resistência, tamo junto sempre. Quem gosta, curte, comenta, compartilha. Aqui a gente reage,
age, resiste. Quem gosta fica, quem não gosta, ó, pega seu banquinho e saia de mansinho. Afinal, o caminho do feio é por onde ele veio e tá tudo bem. Não se preocupe, não se preocupe. Toque, 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 tá chegando. Meu querido, minha querida, às 12h30 eu volto aqui com as principais informações, se Deus assim permitir, viu? Muito obrigado, não me deixe falando sozinha. Tchau, tchau.